Então, aí a gente, continuando, é uma chave simplificada para a identificação das ordens. Olha que legal essa chave. Então, a gente tem o quê? A gente tem que a primeira etapa, as perguntas são as seguintes. Tem horizonte H com mais de 40 centímetros de espessura? Verdadeiro, dá organo-solo já. Falso, vá para a etapa 2. 2. Não tem nenhum horizonte B diagnóstico ou horizonte Gley, plíntico ou vértico logo abaixo do A. Verdadeiro? Se for verdadeiro, é neossolo. Se for tudo isso verdadeiro. Se for falso, vamos para a etapa 3. Não tem horizonte B textural e tem horizonte vértico entre 25 e 100 centímetros de profundidade. Verdadeiro vertissolo. Se não, etapa seguinte. Vocês percebem que compreender o que é cada horizonte é importante? Então, os horizontes diagnósticos, os subsuperficiais, são chamados de diagnóstico por isso. A maior parte deles que é diagnóstico já é definido no horizonte B. Então, o que é um horizonte vértico? Vai ser aquele horizonte que vai aparecer as leaking sides e tudo mais. Concentração de argila. Como é um horizonte vértico? Então, preciso observar qual é essa descrição e aí já, entenderam? Tem horizonte espódico logo abaixo do horizonte A ou E? Verdadeiro, espodossolo. Falso, quinta etapa. Tem horizonte B plânico logo abaixo de horizonte A ou E? Verdadeiro, planossolo. Falso, vamos para a etapa seguinte. Tem horizonte Gley logo abaixo do horizonte A ou E? Ou horizonte ístico com menos de 40 centímetros de espessura? Gley solo. Então, horizonte ístico, se tem menos que 40 centímetros, é um gley solo, se tem mais, é um organossolo. Tem horizonte B latossólico logo abaixo do horizonte A? Se sim, latossolo. Se não, etapa 8. Tem horizonte A chernozêmico seguido do B textural ou incipiente? Todos com argila de atividade alta e elevada saturação por bases? Se for verdadeiro, é o chernossólido, vocês vejam. Você pode ter o chernozêmico ou você pode ter o achernozêmico e logo na seguida o quê? O B textural ou incipiente. Então, eu posso ter o incipiente e o textural, desde que eu tenha o horizonte achernozêmico. É condicional. Eu preciso ter um e outro. E as atividades da argila. Se sim, chernossolo. Se não, etapa 9. Tem horizonte B incipiente logo abaixo do horizonte A? Ou ístico com pelo menos 40% de espessura e não tem horizontes plínticos ou litoplínticos, o cambissolo, é o solo jovem. Então, ele tem que ter um bem incipiente logo abaixo do A ou ístico com menos 40 centímetros de espessura. Tá? Menos que 40%, senão é o organossolo. E não tem horizonte plíntico ou litoplíntico. Etapa 10. Tem horizonte plíntico, litoplíntico ou concrecionário dentro de 40 centímetros ou 2 metros, se precedido de horizonte Gley? Se sim, plintossolo. Se não, etapa 11. Tem horizonte B textural com argila de alta atividade e saturação de bases alta, logo abaixo de horizonte A ou E? Se sim, luvissolo. Se não, etapa 12. Então, o luvissolo, ele tem um B textural com argila de alta atividade, alta saturação por base. Etapa 12. Tem mais de 35% de argila no horizonte A e horizonte B nítico, logo abaixo dele com argila de alta atividade, nitossolo. Vá para a etapa 13. Tem horizonte B textural com argila de alta atividade, de baixa atividade, desculpem. Se tiver, o argissolo. O melhor
O falso, que está falando aqui, que se é falso tudo isso, é melhor você identificar o seu solo e voltar à etapa 1. Entenderam? Então, qual o critério aqui? Precisa conhecer cada um desses horizontes. Eu preciso saber o que é um horizonte, cada um deles, para classificar meu solo. Né? A maior parte dos solos hoje já são classificados, pelo menos em suas mesorregiões, macro-regiões, e no próprio mapa da região de Itapeva, por exemplo, você tem ali os mapas de solo, são feitos, hoje existem esses mapas. Agora as classes, né, do segundo nível categórico. Então a gente viu as primeiras, as ordens. Agora a gente vai para as classes desses segundos níveis categóricos. Tá? Então, algumas subordens. As classes do segundo nível. Então, por exemplo, ó, o latossolo. A gente tem os latossolos brunos, que é uma subordem. É uma coloração, tá, pessoal? O bruno, ele é bruno, né? Ele tem uma característica aí que não é nenhuma cor nem outra, ele é meio brunado. Ele tá entre um amarelo ali, um laranja. Latossolos amarelos, olha lá. Solos com matiz mais amarelo que 5.YR na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte B, inclusive BA. Então, quando a gente for no solo para caracterizar a cor dele, a gente vai no horizonte B, pega uma amostra e vai na carta de Munsen, tá? Latossolos vermelhos, solos com matiz 2.5YR ou mais vermelho na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte B. Então, né, também a mesma forma. E se eles são vermelhos e amarelos, eles têm um solo com matiz 5YR ou mais vermelhos e mais amarelos que 2YR na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte B. Então, esse 5, 2,5 está caracterizado, pessoal, da carta de Munsen, tá? Então, é um limite, é como se fosse a porcentagem de vermelho e amarelo que a gente tem, certo? Então, quando a gente tem aí, ó, os solos com matiz 5YR ou mais vermelhos, então é vermelho, né? Mais vermelhos que 5YR ou mais amarelos que 2YR. Por quê? 5YR, ele representa ali, ó, os latossolos amarelos, solos com matiz mais amarelo que 5YR, tá? Então, a gente tem essas características de coloração, mas vai ficar mais claro para vocês na nossa aula prática. E as classes do terceiro nível, né, dos grandes grupos. Exemplo para os latossolos vermelhos. Então, a gente tem os latossolos vermelhos perférricos. Vamos lá. O que seriam esses perférricos? Que é a terceira ordem. São os latossolos, solos com a saturação por bases baixa, menor que 50%, e teores de óxidos de ferro maiores que 36% na maior parte dos primeiros 1 metro do horizonte B. Então, vejam, é coletado, análise e mandado fazer a questão dos óxidos de ferro. Então, esse já é um nível aí que a gente faz uma análise de laboratório. Latossolos vermelhos alumino férricos, ou seja, aqueles que apresentam características de ferro e alumínio. Então, quais são essas características de ferro e alumínio? Então, são solos com caráter alumínicos e teores de ferro, óxido de ferro, de 18 a menor que 36, na maior parte dos primeiros 1 metro também de centímetros do horizonte B, inclusive o BA. Latossolos vermelhos acriférricos, certo? Então, os acriférricos são solos com caráter ácrico, que a gente já viu, dentre os 150 centímetros da superfície do solo e teores de ferro, óxidos de ferro, de 18 a menor do que 36% na maior parte dos 100 primeiros, assim como foi falado anteriormente. Então, lembrem, caráter ácrico,
né? O que é o caráter ácrico? Então, a gente precisa conhecer para saber se é um acre-férrico. Distroférrico. Solos com a saturação por baixo. É ao contrário do perférricos, né? Na verdade, os distroférricos, eles apresentam aquela faixa de 18 e 36. Então, eles são solos com baixa saturação de bases, tudo calculado no laboratório, e os teores de óxidos de ferro também numa faixa entre 18 e menor que 36, na maior parte dos 1 metro do horizonte B. Latossolos vermelhos eutroférricos. Então, são solos com saturação de bases maiores do que 50% e os teores aí variando de 18 a 36 na maior parte dos primeiros 6 centímetros. Lembrando, pessoal, que é um exemplo do latossolo vermelho, tá? Poderia ser verde, não, desculpa. Poderia ser amarelo, vermelho, amarelo, vai depender da matiz. É aquela matiz que a gente... Então, ele vai se enquadrar em vermelho e amarelo se ele tiver característica, por exemplo, vermelho e amarelo, vamos voltar lá. O vermelho e amarelo, ele precisa estar dentro dessas características. Se eu tenho um vermelho, ele tem que ter mínimo 2,5 YR, ele é vermelho, ele tem muito pouco do amarelo, certo? Então, ele tem que ser, para ser vermelho, ele tem que ter, no máximo, do YR, 2,5. Já o amarelo, eu preciso de mais amarelo que 5 YR, ou seja, 7,5 YR, tá? E já o combinado vermelho precisa de uma dessa combinação. Então, solos com matiz 5 YR mais vermelhos e mais amarelos mais vermelhos que 5 YR e mais são caracterizados ou vermelho ou amarelo. E aí, né, continuando, o que é o ácrico? É um solo com caráter ácrico, dentre a 150 centímetros de superfície do solo. Então, se eu tenho 1,5 metro de caráter ácrico, ele possui, então, um latossolo vermelho ácrico, certo? Tem relação ali com delta pH, a gente já falou sobre isso. E os latossolos vermelhos distróficos são aqueles com a saturação de bases menor que 50% na maior parte dos primeiros 100 centímetros, metro. E os latossolos vermelhos eutróficos, a gente passa assim sempre. Então vamos lá, por exemplo, o latossolo vermelho perférrico. Latossolos vermelhos perférricos únicos, como que é? Eles apresentam o horizonte aquo, né? Essa característica. Então, o único aí já é a quarta classe. Latossolo vermelho perférrico cambissólico. Vamos lá, ele é grande, hein, a descrição. São solos com propriedades intermediárias para cambissolos, apresentando primários alteráveis, visíveis no perfil, a olho nu. Então, você vê ainda fragmentos de rocha. E com auxílio de liquidez e ou de rocha no horizonte B, em porcentagens estimadas inferior ao limite do horizonte B incipiente, né, câmbico. E ou de argila menor que 0,7 e maior que 0,6 nos solos de estrutura média e menor que 0,6 e maior que 0,5 em solos argilosos. Por que essa relação de silt e argila, pessoal? Porque isso define a questão do intemperismo. Então, determinados números aí estão relacionados a se ele teve ou não desenvolvimento a partir do intemperismo. Latossolos vermelhos perférricos típicos, então, que não se enquadram nos demais. Um exemplo aí dos perférricos. A mudança também, né, dos níveis categóricos que nós tivemos, a nomenclatura antiga pelo Camargo era definida, então, o latossolo ferrífero é latossolo vermelho. Latossolo roxo é o latossolo vermelho férrico. Latossolo vermelho escuro, latossolo vermelho. Latossolo amarelo, vermelho amarelo, latossolo amarelo, vermelho amarelo. Latossolo amarelo, latossolo amarelo, né? Latossolo bruno, latossolo bruno. Latossolo variação una é o latossolo amarelo. E antes de não para vocês da terra roxa, é o litossol, lembra que eu falei para vocês? Hoje, então, a gente tem esses argissolos, pessoal, está relacionado também aos argissolos. Por quê? Porque o polisol está relacionado não só aos argissolos, mas também aos que tem nós não temos no Brasil, tá? São solos que não estão no Brasil, que não entram nas nossas 13 ordens. Aí, continuando, né, os planossolos estavam a separar a partir de algumas características. Ainda os verdissolos, leissolos, a gente tinha, eu não sei se tem os lidossolos, que antigamente chamavam-se litossolos, e agora são neossolos. E os atributos analíticos, diagnósticos, a atividade da fração argila é um exemplo.
Então, quando a gente fala da atividade de atração argila, que eu falei agora há pouco atrás para vocês, seria a argila TA e a argila B. Então, a argila TA é de alta atividade. E como ela é definida? Ela é utilizada CTC, a CTC aqui é total, né, CTC, que você vai fazer o quê? Você vai multiplicar, então, essa CTC por dividir por grama aquilo que é a atividade de atração argila. Então, essa TA, em que a C é maior que 27, é uma fração de argila alta, aqui em centimol, tá? Se a TB é uma CTC menor do que 27, é uma argila de baixa atividade. Centimol, pessoal, ou milimol, tá? É só multiplicar por 10. Saturação de bases já é uma que a gente utiliza, inclusive, para fazer recomendação, né, da adubação, principalmente da correção solo pela calagem. Então, a gente utiliza o V%, que seria a saturação de bases existente no solo, e a saturação de bases ideal para o desenvolvimento cultural que a gente tem, né? Então, a gente tem essas características. Então, quando a gente fala da saturação tanto distrófico, eutrófico, está relacionado a isso. É a quantidade que a gente vai ter dos cátions, né, dividido pela soma mais o H mais a L. Então, qual é a soma de base? A soma de base é cálcio, magnésio, potássio e sódio, se tiver, certo? Soma de base é isso, dividido pela soma de base mais o H mais a L, multiplicado por 100. Se tivermos essa saturação de base menor do que 50%, é um caráter distófico. Se tiver uma saturação de base maior do que 50%, é um caráter eutrófico, tá? E o ácrico, que foi o que a gente falou, que está relacionado ao pH, é referente à soma das bases, né? Com alumínio, então você soma cálcio, magnésio, potássio e o sódio, se tiver, com alumínio, que é extraído, em quantidades, soma tudo e a quantidade é menor do que 1,5 mol ou 15 milimol de carga por quilo de argila. Então, se essa relação aí, né, for menor do que 1,5, ela possui o caráter ácrico, então é um indicativo. Porém, temos outros. Se, além disso, ela tem assim, ela tem essa relação, né, essa relação, então, que a gente vai ter. Se a gente pegar a soma dessas bases e o alumínio, e tudo isso der menos de 1,5 ou 15, é só questão de multiplicar. Porque geralmente as amostras de solo hoje não conta essa relação. Você tem que ter ou água. Como tem essa diferença, você faz o delta pH. Então, menos o pH do KCl, menos o pH da água. Se der positivo ou nulo, ácrico, tá? Ele apresenta caráter ácrico se ele tiver aquela característica de cima, ou o pH em KCl for igual ou maior do que 5, ou a delta pH for positivo. Aí ele apresenta um caráter ácrico, então é relação a nutriente e pH. O caráter alumínico, então se eu tenho alumínio, né, extraído, maior do que 4 centimol ou 40 milimol por quilo de solo, CTC menor que 20 ou 200 milimol de carga por quilo de argila, além de atender também o quê? A saturação por alumínio, M% maior que 50. O que é a saturação por alumínio? É você pegar a sua CTC, você pega, na verdade, o seu alumínio e pega a sua CTC que engloba cálcio, magnésio, potássio, o sódio, o AL, certo? Então, você soma isso. Essa é a sua CTC efetiva. Você pega, então, o alumínio e divide por isso. Se der mais que 50%, ou a saturação de bases menor que 50%, é caráter alumínico, tá? Alítico corresponde também ao alumínio, só que a CTC desse é maior e também atende à mesma característica. Então, a única diferença entre o alumínico e o alítico é que a CTC do alumínico é menor do que 20 e a do alítico é maior do que 20. Caráter sódico, saturação por sódio maior que 15%, a mesma coisa. Você vai somar todos os elementos das bases da CTC e divide o elemento pela CTC. E ver se der maior que 15% é caráter sódico. E caráter solódico é a saturação por sódio que você vai ter entre 6 a 15. Tá? Então, a saturação por sódio é o
que eu falei. Então, você multiplica, né, o elemento e divide pela CTC. Desculpem, não é pela CTC não, pessoal. É pela soma das suas bases, tá? E o teor de óxidos de ferro, então. Então, os teores de óxidos de ferro que a gente tem, determinados por laboratório também, tão baixo, é menor que 80 gramas por quilo de solo. Entre 80 e 180 gramas por quilo de solo é mesoférrico. Alto é 180 a 360 gramas por quilo de solo é férrico. Muito alto é maior que 360 gramas por quilo de solo perférrico, né? E a relação silt-argila. Então, esses caracteres descritivos analíticos que a gente, né, faz essas análises, a gente já falou sobre isso, mas não custa a gente fazer uma revisão. Essa relação silt-argila está relacionada ao intemperismo. Então, que os baixos teores de silt indicam os baixos teores de silt, portanto, alto grau de intemperismo quando expressa a relação silt-argila no horizonte B. Então, menor do que 0,7, solos textura média, arenoso para textura média, e menor que 0,6 em solos argilosos ou muito argilosos, tá? Então, essa relação abaixo disso significa alto teor de intemperismo, menor do que 0,7, 0,6, que 0,7 em textura média, tá? E 0,7 e 0,6 em textura argilosa. Por quê? Porque textura média, a gente tem menor quantidade de argila também. Então, tem essa relação. Portanto, abaixo desses valores são solos mais desenvolvidos, mais maduros. E alguns atributos morfológicos, que seria o contraste de teor, né, de argila muito acentuado entre os horizontes, que seria a mudança textural abrupta, muito rápida. E os critérios, né, de horizonte A para E. Então, menor que 20% de argila, o dobro da porcentagem do B no mínimo, e maior que 20% de argila, ou 20% a mais em B no mínimo, né? Que é aquela questão da gente ter a textural. Isso daí a gente já falou na aula passada. E pela aula de hoje, a gente caracterizou aqui as principais questões relacionadas às identificações, às separações que nós temos. Desculpem, pessoal, o cachorro, né? As questões do solo, e com isso a gente já tem um bom indício de como fazer a nossa classificação, desde que a gente tenha o quê? Uma boa coleta no solo, na área, né? Saiba fazer um bom perfil de solo, e é isso que nós vamos falar na aula de sábado, tá? Eu vou passar uma parte teórica da parte prática para vocês. No mais, pessoal, eu espero... Ficou cansativa a aula? Um pouco, mas é teórico. Isso no dia de campo, quando a gente for, não dá para a gente ir simplesmente com só ferramentas. A gente tem livros para isso, temos carta de Munsen para coloração e é muito interessante, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa parte da classificação. E é isso. Obrigada.